Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desse podcast da Casa de Ensinamento, onde a gente tem o objetivo de compartilhar conhecimento, evolução espiritual, consciência e, além de tudo, compartilhar. A gente acha muitas vezes que a gente está ensinando, mas de verdade a gente está aprendendo. Lembrando que a gente está no YouTube, a gente está no Instagram e a gente também está no Spotify para você poder ouvir a gente enquanto você está nesse trânsito maluco de São Paulo ou de qualquer lugar do mundo. E se você tiver alguém aí que você quer que essa mensagem também chegue, compartilha, ativa o sininho e fica com a gente, porque hoje a gente vai falar com a Daniele sobre música, poder da voz, sacerdócio de Maria e muito mais. Então fica com a gente, porque hoje a gente vai aprender muita coisa boa com ela. Daniele, obrigada por ter dado esse presente pra gente, de estar aqui, de disponibilizar seu tempo e poder colaborar com esse movimento nosso, que realmente é de levar conhecimento para as pessoas, como a gente estava conversando, né? Mas eu não vou te apresentar. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir e compartilhar com outras pessoas. Quem é a Daniele pela Daniele? Eu que agradeço muito a oportunidade de falar sobre espiritualidade, né? A gente estava conversando nos bastidores o quanto o mundo está carente disso, né? De espiritualidade num sentido muito maior e muito mais amplo do que religião, né? Religião a gente tem um monte, mas falar de amor, falar de espiritualidade, que bom estar aqui, eu agradeço mesmo a oportunidade e que o trabalho de vocês cresça, floresça, frutifique e chegue a muitas almas. Obrigada. E, bom, eu sou uma eterna aprendiz de espiritualidade, né? Tô nessa jornada, acho que há muitas vidas, mas sempre aprendendo, né? Eu nasci em igreja evangélica, depois eu fui percebendo que não fazia sentido para mim aquela linha específica e eu comecei a buscar outras. Na verdade, eu não fui buscar. A espiritualidade foi me encontrando, né? Porque as chaves, elas vão chegando aos poucos, né? Em relação à música, eu sou artista desde sempre, desde criança. Sou comunicadora, mas a arte sempre esteve presente. Eu sempre cantei desde pequenininha. E houve uma integração num ponto muito específico da minha vida, que foi há 10 anos, foi em 2016. Eu tinha uma questão psicológica já antiga, que eu tive transtorno do pânico. Uhum. Eu lidei com o pânico, as pessoas que lidam com ansiedade, com pânico, sabem bem do que eu estou falando, né? É um desafio realmente muito grande, que passa também pela espiritualidade, às vezes é emocional, mas também passa pela espiritualidade, né? A gente tem que olhar sobre todos os aspectos. Então, eu lidava com essa questão quando eu era bem novinha mesmo. Só que aquilo ficou lá atrás, eu fiz terapia, passou, não sei o quê. Quando foi? Em 2016, depois de muito tempo sem crise, eu tive uma crise de ansiedade. Não chegou a ser crise de pânico, mas foi uma crise de ansiedade. Eu sentia muita falta de ar, eu passava mal. E aí aquilo não tava resolvendo sozinho, sabe? E aí eu fui ao médico e falei assim, eu tô com falta de ar, devo estar com alguma coisa no pulmão, não sei o quê. Aí a médica falou, não, isso aí é ansiedade. Eu falei, não é possível. E aí caiu a ficha de que eu estava... era perto do meu aniversário. E naquela semana, ou era assim, poucos dias, que eu sairia da idade que a minha mãe teve quando eu nasci. Então, a minha mãe, quando ela engravidou, ela estava com 36 anos, eu estava indo para 37. Eu falei, será que é coincidência isso? Ou será que não? E eu comecei a me investigar. Eu já flertava um pouco com a espiritualidade universalista, mas sem esse nome, né? Sem esse... Era mais assim, como eu falei, né? As chaves já estavam chegando para mim e tal. E aí caiu a minha ficha, eu falei assim, cara, não é coincidência, porque quando a minha mãe estava grávida, ela teve uma crise de ansiedade na hora de eu nascer. Na verdade, nós duas quase não ficamos aqui na Terra, porque a minha mãe, ela teve convulsão, ela passou muito mal, e ela
ela só foi para o hospital para ter neném porque ela teve muito medo. Então, para você ter uma ideia de que desde a barriga da minha mãe, o medo estava muito presente. E não era meu, era dela. Uhum. E ela estava ali naquela, tipo assim, não, eu preciso ir para o hospital que está na hora. Mas sem nenhum sintoma. Olha que loucura. Não tinha dor, não estourou bolsa, nada. Era só um desespero de ir. Aí chegou lá, o médico examinou e falou, não, mas você não está na hora do neném nascer. E aí ela insistiu, não, deixa eu ficar e tal. Aí quando foi, isso era à noite, quando foi de manhã, foram de novo e aí foi às pressas, né? Porque eu já estava passando da hora. Nossa. E aí foi aquela confusão, né, de interna e tal, para poder fazer a cesariana. Aí foi quando ela teve a convulsão dela. Então eu falei, não é coincidência que eu estou passando por essa ansiedade numa idade chave. Uhum. E aí eu já meditava, me tranquei no quarto, falei assim, eu vou meditar e eu vou até o momento do meu nascimento. Eu vou fazer uma espécie de regressão, não é bem uma regressão, mas eu vou imaginar que eu estou indo até aquele momento e eu vou conversar com aquele bebê e vou dizer que está tudo bem. E eu fui. Aí fiz uma meditação que eu aprendi, fui lá, visualizei, né, imaginei o bebezinho nascendo, falei assim, olha, tá tudo bem, ser muito bem-vinda aqui na Terra e tal. Isso foi em 2016, quando teve essa coisa da ansiedade. E aí, quando eu, né, mudei aquela cena, mudei aquele cenário, voltei e falei, tá, mas não me basta. Eu quero escrever alguma coisa. E peguei o caderno, né, comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, desceu uma música. Então, aquela foi uma canalização, foi a minha primeira canalização de cura. E aí veio uma canção, que é a canção do bebê. Posso cantar um pedacinho? Claro. Eu sempre canto, né, nos lugares, quando eu conto essa história. Que é assim, vem ver o que você vê. Do lado de fora, alguém espera por você. Vai ver o que você vê, bebê. Do lado de dentro, mamãe cuida de você. Quem falou que o escuro é ruim, só porque já é noite sem luz? Se é no oculto que o que não tem forma se forma e se torna em quem você é, em tudo que você vai ver. E aí ela continua, são algumas estrofes, né? E ali, aquilo foi um bálsamo para mim. Eu falei, gente, o que acontece primeiro? O que aconteceu aqui, né? Porque isso já existia, eu comecei a ficar na dúvida, já existia essa música? Eu copiei de algum lugar? Não. Aquilo foi uma canalização. E aí eu segui aqueles dias com essa música na minha cabeça, mandei para algumas pessoas, e toda vez que a ansiedade vinha, eu cantava mentalmente e imaginava aquela cena do bebezinho acalmando e tudo. E eu nunca mais tive crise de ansiedade. Então, o que eu percebi ali? Eu percebi que, ao acessar aquela memória e trazer de lá não a dor, mas a ressignificação, a chave de cura, eu poderia usar essa arte para ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a escrever e comecei a canalizar canções a partir dali. E eu comecei a integrar na minha vida a arte com a espiritualidade, porque a arte, ela cura. Claro, a gente tem arte-terapia, musicoterapia, tem estudos, né, muito profundos, a euritmia, tem uma série de estudos que comprovam isso. Mas a gente também tem algo empírico, algo que é nosso, da nossa essência. Quando você entra em contato com a sua arte, quando você entra em contato com a sua voz de cura, quando você entra em contato com as suas memórias e você tira dali a arte, você pode se curar em muitos aspectos, seja um aspecto físico, mental, energético, espiritual. Então, eu sou uma entusiasta da arte. Então, quem é a Daniele Garcia? Entusiasta da arte. Eu sou artista. Muito, muito legal. A música é linda, maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você canalizou essa primeira música e que você ficou nessa dúvida, né? Como é que é isso? Porque até então eu tô entendendo que era algo novo, né, para você. Como foi esse processo para que caminho você trilhou ali para você entender, não, peraí, eu realmente canalizo músicas, realmente é algo além, né, é espiritual. Alguém te falou, não, Daniele, ó, isso aí
realmente você canaliza ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Você recebeu uma intuição ou um alerta ali, Daniele? Presta atenção que essa aqui é sobre... Como é que foi essa virada de falar, não, é isso que eu vou fazer? Como que aconteceu? Eu tive esse preste atenção um pouquinho antes, porque essa foi a primeira canalização de cura, mas não foi a primeira canalização. A primeira foi uns meses antes. Eu fui fazer um trabalho, eu trabalhava na época com comunicação para empresas de tecnologia. Tá. E a gente foi fazer um evento lá em Manaus e eu fui conhecer a floresta amazônica, não conhecia. E aí, quando eu cheguei diante daquela imensidão, falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Estava no barco, assim. E aí, quando eu olhei para a floresta, eu tive uma conexão muito forte já com a floresta, né? E aí, eu sentei e comecei a escrever. A sensação foi a mesma, assim. Isso não é... Isso aí eu acho que eu ouvi em algum lugar. Aí, eu mandei para algumas pessoas, essa primeira. A primeira lá de trás. Mandei pro meu irmão, que é músico, mandei para alguns amigos. Não, isso aí você que escreveu. Era uma música que falava sobre gratidão. Mas eu falei assim, deve ser porque eu estava muito deslumbrada com a floresta, deve ser isso. Né? Foi desacreditado. Estava emocionada. Mas essa do bebê não tinha como negar, porque era algo tão forte, tão espiritual e pelos efeitos. Então, como é que eu fui percebendo que aquilo era uma canalização? Pelos efeitos, porque eu me curei. Né? Isso acontece com todo mundo? Não, né? A gente tem que procurar médico, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, né? A gente sempre tem que olhar para a saúde de forma holística. Mas comigo, naquele momento, o que sacramentou a minha cura foi a música. Então eu pensei, se vale para mim, vale para outras pessoas também. E em rituais no futuro, depois desse episódio, né? Eu comecei a participar de rituais e eu levei essa canção para alguns rituais e pessoas se conectaram, foram até memórias da gestação, né? Pessoas que foram quase abortadas, ou pessoas que passaram por traumas intrauterinos, que descobriram isso depois, ou mulheres que perderam bebês, também se conectaram muito com essa canção e falaram, cara, Dani, isso me trouxe um alento, me trouxe uma calma. Então, como que não é espiritual algo que te alenta, que te acalma? E também, assim, existe uma conexão muito íntima entre a canalização e a criação. Porque todo mundo pode escrever, você pode fazer uma poesia, você pode... Né? Agora, qual é a diferença entre criar e canalizar? É muito sutil. É muito sutil. Então, o que eu sinto? Eu sinto que é um se abrir. É um se abrir para que o campo comece a falar com você. Isso vale tanto para receber uma canalização de uma orbe específica, de uma deidade, ou uma canção do mar, como eu já recebi. Ou às vezes você fala assim, não, eu quero escrever sobre esse beija-flor aqui, que eu achei ele muito lindo. Se conecta com o símbolo. Se conecta com ele, o que é o beija-flor para mim? Como é que essa figura pode, né, expandir o meu coração, enfim, e começar a escrever despretensiosamente, porque mal não vai fazer. É arte, é beleza. E todo mundo pode ser artista. Todos nós somos artistas, de nós mesmos. É verdade. E desde então você vem trazendo essas músicas. Sim. E me conta... o seguinte, Daniele, quando você recebe essas músicas, né, você canaliza, hoje você faz um trabalho muito focado com isso e de cura, como você mesmo falou, né, energias de cura. Você canaliza essas músicas para pessoas específicas, a pessoa pode chegar e falar, queria tanto que você canalizasse uma música para mim, ou num determinado trabalho, num determinado movimento, você fala, poxa, essa música é para essa situação, e muitas vezes até para uma pessoa que nem pediu, eu imagino que aconteça. Você fala, olha, essa música é para você? Sim, eu já estou hoje com cerca de 130 canções já compostas. Algumas compostas mesmo e outras canalizadas por puro espanto, assim. Vem por sonho, às vezes vem num evento. Lá no Curat, eu faço parte de uma casa chamada Curat Universalista e foi muito marcante um trabalho que nós fizemos no ano retrasado, na apometria, sou apômetra, e nesse momento eu senti o Hospital Amor e Caridade, que é a colônia espiritual onde o Curat está ancorado, né? Falando assim, você vai receber um hino, e é um hino sobre Maria. Aí eu,
ok, tá bom. E fiquei esperando, né? Falei, uma hora vem. E nada, o trabalho terminando e nada. Falei, bom, uma hora vai chegar alguma coisa, mas foi muito por espanto. E foi quando chegou a Bênção de Maria. Bênção de Maria é um hino que hoje faz parte do nosso inário, da nossa casa. É um hino que veio na Semana de Finados, que foi um trabalho muito complicado, né? Fazer apometria na Semana de Finados. Imagino. Você imagina que delícia, que não estava ali. E tava muito denso e tal. E aí, quando a canção veio, esse hino veio, Bênção de Maria, e veio inteiro. Não esperava aquilo. Não foi algo que eu programei. Não saí de casa pensando, hoje eu vou... Não, aconteceu. E é um hino que a gente trabalha ele para resgate de sofredores nos umbrais, né? Nos umbrais da consciência. Então, é um hino de resgate. Então, pode acontecer assim, ou pode acontecer de você falar, Dani, você pode escrever uma canção para mim? Meu filho vai fazer aniversário, né? Daqui a 2 meses eu quero presentear o meu filho. Sim, eu também escrevo canções por encomenda. Aí, como é que eu faço? Eu abro meu altarzinho, me conecto com a energia da pessoa e espero um fio chegar. Às vezes não é a música inteira que vem, mas um fio, uma inspiração, uma mensagem, uma chave. Aí, a partir dali, aí entra o processo criativo mesmo. Aí eu escrevo. Aí, por isso que eu falei, a canalização e a criação, eles se confundem um pouco. Porque nem tudo é canalizado. Mas quando eu entro em contato com você, com a sua energia, e me permito me abrir para que venha uma canção que possa fazer você feliz, de certa maneira eu estou canalizando, com 1000 aspas, porque eu estou sendo o canal. Do quê? Daquilo que você quer receber, daquilo que você precisa receber e daquilo que eu sei fazer. Então, é uma alquimia muito gostosa, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. E quando é canalização que vem por sonho, a mesma coisa. Às vezes eu acordo assim, falei, o que foi isso, gente? Aí eu já tenho que pegar o caderno. Você já dorme com o caderno ali do lado, né? Não tenho dormido com o caderno do lado, não. É mais o celular mesmo. Mas já aconteceu, de acordar assim, de sair correndo para não esquecer. Aí corre, anota, escreve ali. E são formas variadas, né, que a espiritualidade tem para trazer. A canção que eu gravei, chamada Bendição, que é o meu single, que está no Spotify, e veio pelo mar. Essa foi uma canção que veio assim. Eu estava em Paraty, estava no Airbnb, sozinha. Eu e minha cachorrinha estávamos lá. E aí eu estava meditando. E aí eu escutei no campo, eu não ouço, assim, não é audível, né? Com o ouvido físico, mas é uma sensação, assim. Esta é a minha bendição. Alguém falou, esta é a minha bendição. Falei, que bom, mãe. Iemanjá. Era o mar falando. Tava ali, né? Tava na praia. Falei, o mar falando comigo, que bom. Já corre, pega o caderno da Daniele. E aí começou, né? Este canto é do fundo do mar, do profundo das águas azuis. E aquilo veio inteiro. Daí, quando terminou toda a sequência, né? Cantando para Iemanjá, aí no final ela repetiu, esta é a minha bendição. Falei, ok, então o nome do hino é Bendição. E esse hino, ele me serviu de base para muita coisa, porque foi um hino que me trouxe paz num momento muito desafiador da minha vida. Né? Um momento que eu estava me mudei de cidade, foi uma série de acontecimentos e essa música, ela foi como se fosse assim, não surta, estamos aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mamãe está aqui. Mamãe está aqui. E essa ligação com a mãe, até dada a questão do meu nascimento, né, é natural que eu tivesse na espiritualidade uma conexão muito forte com as travessias, com a mãe, com essa coisa do bebezinho. E todos nós somos filhos da Mãe Divina. Todos nós somos bebezinhos ali, né, querendo crescer e com medo de crescer, ou com medo de fazer uma travessia, com medo de... E aí, naqueles momentos de medo, você fala, ei, peraí, parou, eu tenho mãe. Parou, eu tenho pai. Eu tenho esse Cristo dentro de mim, essa luz, né, dessa criança sagrada dentro de mim. E aí a gente se fortalece. Porque não existe filho sem mãe, não existe filho sem pai. É verdade. E me fala uma coisa. Os arranjos musicais, eles também chegam para você? Ou você tem alguém que constrói o arranjo musical em cima da letra? Ou às vezes vem junto a sonoridade. Como acontece? Geralmente os arranjos não vêm junto, não. Mas já aconteceu.
de eu escrever uma canção ali e perceber, vai ter som de, sei lá, cítara, vai ter som de flauta, vai ter som de não sei o quê. Às vezes acontece, né? Ouvir meio que uma banda tocando. Mas geralmente é a melodia, a letra, elas vêm juntinhas e depois é trabalhado, né? São feitos os trabalhos técnicos mesmo para colocar um instrumental. Eu ouvi a música, é bonita, é muito bonita, eu ouvi ela. Aí eu fui fazer dar uma olhada, eu gostei bastante. E me fala uma coisa, você falou que você estava nesse trabalho e você recebeu essa canalização de Maria. Foi o seu primeiro contato com o tema de Maria? Não. Ou você já... Já. A minha conexão com Maria, ela começou em 2020, de uma forma meio diferentona, assim. Eu atuava numa outra casa espiritual, num grupo, nem era uma casa, era um grupo pequenininho, espiritualista, e era um grupo firmado na Umbanda, né? E tinha as medicinas da floresta, ayahuasca, etc. Então, eu não tinha, assim, ligação com Maria até aquele momento, assim como eu não tinha ligação com os seres estelares até aquele momento. Eu, pelo menos, não acreditava nisso. Extraterrestre, essas coisas. Falei, gente, coisa de gente doida, né? Enfim, tinha muito preconceito na época. Foi na pandemia. 2020. Pandemia, né? Pandemia. E aí, eu tive um sonho. Que depois eu fui entender que não era bem um sonho, foi uma experiência extrafísica. Eu estava... E foi muito louco isso, gente. Eu estava numa nave espacial e eu olhava lá para baixo, assim, tinha uma janelinha, eu olhava, eu via a Terra lá embaixo. Falei, eita, acho que eu não estou na Terra, não. E tinha um pessoal em volta de mim, falando assim para eu olhar para uma tela, tinha uma telinha, não sei o quê. Aí eu olhei, eu vi uma casinha lá embaixo, aí eu me vi dando à luz. Eu nunca engravidei, não sou mãe. E eu estava lá dando à luz e aí alguém falava assim, porque essa criança não é física, é espiritual. Eu falei, não estou entendendo nada. E aí aconteceram outras coisas, né, naquela experiência. E quando eu acordei, eu falei, cara, o que pode ter sido isso? Nave espacial, enfim. E aí uma amiga minha tinha me mandado um hino chamado Cristo Estelar. Quando ela mandou o hino, quando eu olhei, eu falei, Maria, era um mito de Maria, aquele filho que não é um filho, que é um filho espiritual, né? E aí começou a minha conexão ali, começaram os meus estudos e muito essa integração com Maria de uma forma que não é do catolicismo, porque eu não sou católica, nunca fui, amo, né, acho lindo, só que não sou católica. É uma percepção de uma força, que é a força mãe do universo, que ela se apresenta com o nome de Maria, assim como pode se apresentar com o nome que ela quiser, mas é a força máter, a água cósmica que dá origem à vida. Então, quando a gente reza para Maria, a gente não está rezando exatamente apenas para a mãe de Jesus. Está tudo bem rezar para a mãe de Jesus, acho lindo. Só que a gente está rezando para uma força cósmica que ultrapassa entendimentos humanos, ultrapassa explicações. É a força mãe, é a mãe que vem e fala assim, tá aqui, ó, sabe? E ali em 2020 começou o meu contato e eu comecei a ter acessos com seres estelares. Falei, olha que interessante, uma Maria meio estelar. Porque são camadas, né, diferentes. Então, eu estou aqui rezando, eu posso rezar pela humanidade, e inclusive é uma coisa que a força de Maria é essa, levantar rezadores pelo mundo, levantar pessoas que possam rezar pela humanidade. Porque por que a gente está aqui? Né? A gente está aqui para pagar boleto só, enquanto o mundo está se despedaçando, enquanto tem gente sofrendo. Ok, eu vou lá, eu trabalho, pago os meus boletos, mas em que momento eu abro meu coração e falo assim, mãe, pai, cuida desses pequeninos, cuida de mim, pequenina, e cuida do meu irmão, porque o meu irmão sou eu. Eu sou, ponto. Então, eu e o meu irmão somos um só. Então, como é que eu posso ter sossego na minha vida enquanto tem alguém sofrendo, enquanto tem alguém passando fome? O que eu posso fazer do meu lugar? Então, Maria ensina. Quanto mais gente estiver rezando, quanto mais energia estiver emanando para o planeta, especialmente nesse momento de transição que a gente está vivendo, transição planetária, quanto mais rezadores se levantam, mais a luz
vai brilhar para que a Terra faça o parto dela, para que a Terra atravesse para aquilo que ela precisa atravessar. Então, Maria, para mim, é isso. E olha que coincidência, que não é coincidência. Eu não conhecia o Cura-te nessa época, em 2020. Eu fui conhecer o Cura-te agora, 3 anos atrás. Você ainda estava na Umbanda nessa época? Estava nesse grupo e depois de um tempinho eu saí. Na verdade, esse grupo fechou. Eu não saí, esse grupo fechou e eu fui saída. Mas olha que coincidência, que não é coincidência. 2020, eu tive esse primeiro estudo com Maria e o Cura-te recebeu pela primeira vez a força de Maria, sem a gente se conhecer. Eu fui saber disso agora recentemente, que o nosso dirigente falou que em 2020 foi o primeiro momento em que Maria se apresentou na casa e a gente entendeu que a gente também é uma casa mariana. E a gente trabalha com as correntes marianas, com os espíritos, né? O nosso dirigente, até o Ronaldo Acamini, né? Ele até explicou esses dias para mim que existe uma legião de seres que se disfarçam e vão até os umbrais, e são seres de densidade mesmo, guardiões, exus, que vão até os umbrais para resgatar, e eles vão sob a proteção de Maria. Então, quem acha que Maria é aquela coisa fofinha, delicada? Não, é aquela que resgata o sofredor mesmo. E onde é que está esse sofredor? Está no hospital? Tá também, mas também está na gente. São os nossos aspectos sombrios, são os nossos aspectos que precisam de luz. São partes nossas que não despertaram, que são rebeldes, que estão em profundo sofrimento. Então, quando a gente reza por toda a humanidade, a gente está rezando pela gente mesmo. Estamos incluídos, né? Exatamente. Somos parte. E para você, como foi? Você falou, olha, até então eu achava que essa coisa de ser estelar, de nave, era coisa de louco, né? E agora a gente está vivendo esse movimento de abertura de arquivos, de filme, que está buscando, na minha concepção, né? Está buscando trazer de uma forma sutil algo, né? Que muitas pessoas já têm um entendimento, mas a grande maioria ainda, né, tem que ser algo, vamos colocar leve, né? Para comunicar. Mas como foi para você, depois que você teve esse primeiro contato, de você falar, cara, isso realmente existe e eu realmente faço parte. O que te transformou nesse momento? Em relação ao contato com os seres estelares, você diz? O que o contato com essa realidade, essa dimensão, transformou a sua vida? O que representou isso para você? Lógico, além de você estar conectada com essa força, com esse trabalho, mas o que, assim, você pode dizer que mudou totalmente a sua percepção? Teve um episódio específico, mas eu quero dar um passo atrás. Como eu fazia parte de um grupo ligado a Umbanda, que também foi muito disruptivo, imagina, uma evangélica que virou macungélica, né? Era até meu apelido. Na época, meu apelido era esse, né? Ali a gente entra em contato com outras consciências, né? Com caboclos, com seres que estão no astral. No astral do Brasil você tem caboclos, você tem uma galera ali trabalhando que são outras consciências que estão em outros níveis de consciência. Qual que é a diferença de um caboclo para um ser que se diz estelar? Não tem diferença. Nenhuma. É a vibração, é o nome. É um nome, então, digamos, lá na China, um espírito que se apresenta lá não vai dizer que é caboclo, que ninguém vai entender nada, né? Aqui a gente entende. Então é só um nome, é só um rótulo. Mas teve um episódio, sim, em que eu estava num ritual, na época foi 2020 também, acho que aconteceu tudo ali, entre 19 e 20. A pandemia foi animada. A pandemia foi eu falo que ela foi uma mudança de chave para muitas pessoas, foi né? Muito animada. Na verdade, foi um pouco antes da pandemia, porque a gente ainda estava consagrando a ayahuasca. Então foi um pouquinho antes da pandemia, porque 2020 já não estava consagrando nada. E aí deve ter sido por 2019 ali, assim, e eu, com aquele preconceito que eu falei para você, né, preconceito com os seres das estrelas, enfim, e eu tava nesse trabalho e eu senti uma energia chegando, como se fosse uma nave, eu falei assim, eita, só que me faltava, né, e aí eu comecei a falar numa linguagem que eu não sei de onde que é, eu comecei a falar. E aí eu falei, que coisa estranha, eu tô falando numa linguagem que não existe. E aí, quando terminou o ritual, eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, eu tô ficando doida. E aí eu fui pesquisar, eu fui tentar entender o
que era aquilo e descobri a linguagem da luz. E fui estudar com a Sheila Adriane, que é uma pessoa que transmite esse conhecimento. E aí eu percebi que havia várias pessoas no mundo, Portugal, tinha vários alunos dela de Portugal, que falaram assim, eu também. Um dia eu comecei a falar e eu fiquei, o que é isso? E aí são frequências, o que é a linguagem da luz? Eu fui estudar, né? E aí, em alguns rituais, por exemplo, o ritual que eu ancoro a energia de Maria, em muitos momentos vêm as linguagens e elas são frequências de cura. Então, eu não saio falando assim por aí. São momentos muito específicos em que eu realmente me conecto e essas consciências, né, que a gente convencionou chamar de seres estelares, naquele momento eles trazem frequências. E essas frequências, quando elas encontram o tom correto da voz, a vibração correta da voz, quando essa voz ela é emanada, alcança pontos ali em quem está ouvindo e quem está assistindo, pontos de cura. Não sei que tipo de cura, às vezes a gente nunca vai saber. Mas o importante é, eis-me aqui, eu sou um canal, eu trabalho com a voz, sou palestrante, trabalho com música, então a minha voz é a minha forma de expressão no mundo. Sou comunicadora, então a minha voz tá aqui, ó, eis-me aqui, Deus pode usar a sua filha para ser canal. E como é que eu vou me expressar? Pela voz. Então, quando as canalizações elas chegam pelas linguagens estelares, né, com as linguagens da luz, elas são muito estranhas, né? São como se fossem idiomas que não são da Terra. Então, esse foi o meu primeiro deslumbramento. Assim, falei, meu Deus. E a vibração ela vai só aumentando. Porque quando chegam essas linguagens, a primeira pessoa que se beneficia é o médium, né? Então, aquilo vai realmente limpando. É como se estivesse tirando camadas de densidade, camadas de, sabe, de desilusão mesmo. As ilusões do mundo, elas vão se desprendendo para que a gente vá se purificando pouco a pouco, né? A gente é muito denso ainda. E você estava me contando da sua jornada. Como foi para você, Daniele, essa mudança, né? Como foi conviver, passando por todas essas situações, né? Junto à sua família, amigos, toda essa trajetória, ela impactou no seu círculo de amizades, por exemplo? Porque eu vejo que muitas vezes, quando você entra numa trajetória de espiritualidade, né? Hoje até eu estava assistindo um vídeo e falei, gente, é muito verdade isso, né? As pessoas ficam, good vibes, né? Não sei o quê. Como foi para você lidar com isso? Até porque você falou para mim, você nasceu num lar que tinha um determinado dogma, né? Como todas as pessoas nascem, né? Também nasci num lar de uma determinada religião. E a gente vai passando por transformações que muitas vezes as pessoas olham e falam, não, isso não existe. Você tá falando abobrinha, né? E como é você sentir tanta certeza, né? A ponto de falar, não, realmente é isso sim, é isso que eu escolhi. Isso eu acho muito importante às vezes a gente falar, porque muitas pessoas sentem isso, né? Sentem esse chamado, sentem esse desejo de se conectar. Sente que não é só aquilo, né? Mas muitas vezes esse medo de trilhar esse caminho, de falar, poxa, todo mundo vai olhar, todo mundo vai falar, todo mundo não sei o quê. E acaba ficando, né? Por medo mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? No sentido de realmente mostrar para as pessoas que isso é possível, né? Tanto é possível que estamos aqui, né? Exato, exato. Olha, no começo foi complicado mesmo, porque tem muita... É um estranhamento e é um caminho muito solitário. E até você encontrar a sua tribo, né? Por isso que eu acho muito legal o movimento de vocês, né? De juntar pessoas que querem viver o universalismo, né? Nesse movimento solitário, você fala, cara, eu tô me sentindo desamparada aqui, eu tô me sentindo sozinha. Mas persiste, insiste. E eu gosto muito de pensar que todo mundo tem telhado de vidro. Quando a gente pensar em entrar em embate, por exemplo, com família, com não sei o que, eu falo assim, pera, era eu uns anos atrás, cheia de verdade, cheia de... Então, como é que eu vou julgar a escolha do outro? Dizer assim, não, porque eu sou universalista, eu sou o máximo, e fulano de tal que é da religião Y ou X, atrasado. Eu não posso nunca levantar minha voz para dizer isso. Nunca, nunca. Porque cada um tem o seu caminho. As religiões, elas são importantes, elas têm beleza, elas têm curas acontecendo lindíssimas ali dentro. São caminhos diferentes. Então, antes de entrar em embate,
recolhe um pouquinho, põe a violinha no saco e fala assim, uns anos atrás era eu, né? Querendo colocar a minha verdade ali. E como a gente sempre fala lá no Cura-te, né? Que a nossa religião é o amor, é deixar o amor falar mais alto. Então, com a minha família, eu não falo, a gente não conversa. Já teve confusão, já teve gritaria, tá? Mas hoje em dia, assim, a gente não fala a respeito. E aí eu vou pela máxima do pudim. Sabe o que é a máxima do pudim? Não conheço. A máxima do pudim, minha mãe faz um pudim maravilhoso. Maravilhoso. Eu penso assim, o que é que nos une? Esse pudim. Quando a gente senta para comer pudim, é isso que nos une. Eu não vou focar naquilo que nos separa. Perfeito. Eu vou focar naquilo que nos une. O que nos une é o amor, de sentar à mesa. E aí eu digo até para as pessoas que de repente estão passando por um desafio de... Mas nem isso eu consigo, Dani. Nem sentar à mesa com a minha família eu consigo. Mas o amor, ele independe disso. É emanar amor, viver esse amor, ainda que você esteja sozinho, sozinha. Porque esse conforto, ele vai vir. E cada pessoa na Terra tem a sua caminhada, o seu karma, tem o seu papel, o seu objetivo. Então, você está vivendo o amor? O resto vem. Viveu o amor, o resto vem. Muito bom, porque a gente fala muito isso. O que muda é a forma como é dito. Mas todo mundo está caminhando para o mesmo ponto, né? Não importa o nome que você dê. Deus, Alá, Jeová, o que você quiser chamar. Isso. Mas está todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Tá todo mundo em busca, né? De encontrar amor, de se elevar, de crescer, de se conectar, de se conhecer. No fundo é isso. Então eu falo, não importa, né? Importa lá onde a gente está mirando, né? Isso. E quando você começa a pensar dessa forma, tudo vai se encaixando. E muitas vezes você não precisa concordar, mas você tem que respeitar, né? Isso. Respeitar porque esses dias eu estava falando com meu filho, falei, sempre vai ter alguém na vida que sabe mais do que você e sempre tem alguém na vida que sabe menos do que você. Então, independente do que seja, né? Uma matéria, espiritualidade, o que seja. Então, sempre tem essas duas referências e você ali no meio. Se você parar para pensar assim, você está sempre aprendendo e ensinando, é uma troca. É só isso, né? E eu falo, se todo mundo pensasse desse jeito, talvez a gente não tivesse tantos embates, né? Mas a gente vai indo no passo a passo, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, porque às vezes a pessoa precisa passar uma experiência, um tombinho, e tá tudo bem. E às vezes a gente leva um tombão, né? E faz parte. E é isso que importa. E quando você fala de Maria, eu vi que você exerce um sacerdócio para Maria, né? Como funciona? E como você começou isso? Foi tão natural que eu não tenho nem data, assim, não sei te dizer. Eu sei que eu comecei eu promovo alguns rituais, né, com música, rituais de música, medicina, e ser canal de Maria foi muito natural. E vem se consolidando lá no Cura-te. Então, eu contei, né, da Bênção de Maria, que foi o hino que chegou para a gente ano retrasado. E mais recentemente, nós iniciamos um trabalho na casa chamado Mater, Encantos de Maria, que é um trabalho todo voltado na energia de Maria. A gente teve uma edição agora em maio e vamos ter uma próxima edição em setembro deste ano, se Deus quiser ainda vai ter em dezembro, então a ideia é fazer pelo menos a cada 3 meses esse trabalho em que eu ancoro as canalizações, as mensagens das correntes marianas. Então os seres que atuam junto com Maria, eles mandam mensagens, eles mandam instruções, hinos, né, vocalizações. Então é um trabalho todo falado e musicado, não tem um planejamento. Eu vou com uma lista de músicas que eu vou cantar, mas o que acontece entre uma música e outra eu não faço a menor ideia, porque ali é de fato um encontro com essa força máter. Então hoje eu exerço o meu sacerdócio mariano por meio do trabalho máter, por meio dos rituais de música medicina e na minha vida pessoal, no meu contato pessoal com a Mãe Divina e como rezadora. Acho que todos nós podemos ser rezadores. É verdade. E se alguém que está ouvindo fala assim, nossa, eu queria muito estar nesse movimento, né? Quando eu falo nesse movimento, é estar nesse sacerdócio. O que você diria para essa pessoa? Como começar?
acredito que um sacerdócio não tem a ver com a gente querer. O sacerdócio é que nos encontra, mas a gente pode dizer, eu quero estar na espiritualidade, eu quero me conectar com a luz. E ao querer, assim, ó, é muito direto. Aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, também está me buscando. Então, se eu procuro um relacionamento, aquele relacionamento está me procurando também. A gente só precisa se encontrar. Se eu estou procurando um emprego, aquele emprego está me procurando também. Se eu estou procurando a luz está ali o tempo inteiro. É que nem a Blavatsky dizia, né? O sol está lá brilhando. A gente é que não abre a janela para ver, mas ele está lá o tempo inteiro brilhando. Então, quando você fala, eu quero me conectar com a espiritualidade, está se conectando com algo mais profundo em você mesmo. Isso que é universalismo, é encontrar Deus, deusa, dentro da gente, né? Nessa centelha dentro de nós. E aí, se isso vai se tornar um sacerdócio de Maria ou de qualquer deidade, isso é uma consequência ou não. Pode ser que não seja um sacerdócio, pode ser que seja um servir de uma outra maneira. Né? Tem pessoas que servem pela música, tem pessoas que servem fazendo harmonização, tem pessoas que servem trabalhando com tecnologia, por que Exatamente. não? Né? O grande servir... Com pintura. Com pintura. Pinturas, né? Sei lá, vendendo pipoca. Eu adoro usar o exemplo da pipoca. O pipoqueiro na rua, ele pode ser muito mais transformador do que um sacerdote. Com certeza. Né? Então, se eu estou lá no meu trabalho vendo pipoca, mas eu faço a melhor pipoca que eu posso fazer e dou um bom dia, a pessoa está com a carinha triste e fala, tá aqui uma pipoca, Deus te abençoe, aquilo é um sacerdócio. Né? Com certeza. E é muito mais potente, mais forte do que colocar uma batina ou colocar uma roupinha sacerdotal e, né, oficial. Você fez eu lembrar de Tem um senhor aqui, né? A gente está num prédio e tem as garagens dos condôminos que ela não tá como a de visitante, que você vem andando pelo sol ali, né? E as de condôminos você entra, teoricamente, vamos colocar assim, no subsolo, porque você já entra no elevador e sobe. Então você não vê o dia ali dentro. Uhum. E tem o primeiro piso, o segundo piso, e trabalham dois senhorzinhos mesmo, né? Ali de senhorzinhos que eu vou te falar que eles, na minha humilde concepção, deve ter mais de 70. E tem um senhorzinho ali que ele é fantástico, sabe? Aquele ambiente ali que não tem luz, né? Ele tá ali naquela garagem e tal. Às vezes as pessoas chegam irritadas, atrasadas, deixa o carro, ou quer sair logo e fica naquele estresse, tem que manobrar. Mas pensa uma pessoa que a hora que você chegar, a hora que você sair, você pode entrar e sair 10 vezes desse prédio. Eu até esqueci o nome dele agora. Acho que é seu João. É isso mesmo, é Antônio outro João. Pensa uma pessoa que está sempre, bom dia, que o seu dia seja maravilhoso, que o nosso dia seja... E muitas vezes eu entrei ali e me questionei, falei, gente, né, como nesse ambiente que a gente sabe, a falta de sol deprime, né? Esse ambiente fechado, ele fica ali. E aí um dia a gente chegou e eles tinham trocado de andar. Porque sempre tá um no primeiro, outro no segundo, eles tinham trocado de andar. A gente trocou de andar, né? E muitas pessoas ficam incomodadas, às vezes, com a troca, né? Tipo, você me tirou do meu quadrado e tal. Ele, olha que maravilhoso, porque agora eu vou conhecer as pessoas desse andar. Que legal. E eu vou poder conversar, e eu vou poder fazer novas amizades, porque às vezes, né, uma palavra. E aí você falando isso, nossa, ele me veio à mente na hora, né? Uma pessoa que muitas pessoas passam e sequer dão atenção, né? Isso não é um sacerdócio? E não é assim, é muito, né? Foi muito perfeito o que você falou, porque muitas vezes as pessoas estão buscando, às vezes, coisas tão mágicas, né? Tipo, nossa, tem que ser assim, com um ritual, tem que ter uma magia, tem que ter não sei o quê para aquilo transformar. E muitas vezes são os pequenos atos, né? Sim. A gente fala muito dessa questão de voltar para dentro, de se reconectar, de buscar em você, né, essa energia, essa coisa boa e de procurar ser um agente de transformação. E às vezes as pessoas pensam, eu tenho que fazer uma coisa mirabolante para transformar. Não é, né? Um simples oi diferente, uma energia diferente que você coloca naquela situação, você já está transformando todo o entorno da vida das pessoas, né? No momento que as pessoas buscam muito isso.
E nos rituais que você conduz, nas mentorias que você faz, Dani, você também trabalha com essa parte da música, com a parte de Maria. É uma ritualística, muitas vezes as pessoas pensam, Maria é só para mulheres. Não. Como funciona? Os trabalhos de Maria são para homens, mulheres, né? Para criança, para todo mundo que quer se conectar mesmo, né? Você estava falando agora há pouco sobre o seu João, o seu Antônio. Eu estava me lembrando aqui de quando a gente fala, eu preciso, você disse esse exemplo, né? Eu preciso de algo que está lá nas estrelas, mirabolante, não sei o quê. Não, mas eu vou para o simples. Quando eu vou para o simples, aí eu lembro daquela passagem da Bíblia que fala assim, fecha a porta do seu quarto e entre em contato com o Pai no segredo. Porque o Pai que te vê no segredo vai te responder. Então, a oração real é a oração dentro do quarto. E que quarto é esse? É o quarto literal, que nem foi lá na minha experiência? Também, mas esse quarto é a câmara do coração. Nos evangelhos gnósticos, né, que são aqueles que a Igreja Católica fez cara de paisagem, disse que não existem, mas que bom que a gente descobriu eles lá, yes! Né? Isso está muito claro nesses textos, né, que Deus está dentro do coração. Então, para que eu vou buscar os seres estelares lá nas estrelas se Deus está aqui dentro do meu coração? Eles me ajudam, é diferente. Perfeito. Então, quando esses irmãos chegam para trabalhar, eles também, você falou isso perfeito, você falou assim, a gente está indo para o mesmo lugar. Os irmãos que trabalham em outras dimensões também estão indo para a luz. Eles também estão voltando para a casa do Pai. Assim como eu, assim como você, assim como ele. A gente também está voltando para a casa do Pai. E que bom a gente trabalhar junto. Então, nos rituais, eu trabalho com música, eu trabalho com esses mensageiros, né? Eles me ajudam, estão ali as correntes de Maria, enfim. Mas o objetivo é sempre o mesmo, ajudar quem está lá a se encontrar com o Deus dentro delas, no silêncio delas, no quartinho delas. E pensar o seguinte, o que eu posso fazer do meu lugar? Se eu sou o seu João ou o seu Antônio ali do subsolo, o que eu posso fazer do meu lugar? Ser o seu João do subsolo. Se eu sou a Karen que trabalha no podcast, eu vou ser a Karen que trabalha no podcast. Né? Se eu sou a Dani que trabalha no Curat, eu vou ser a Dani que trabalha. Mas eu vou ser a melhor Dani que eu posso com o que eu recebo. Essa é a pegada. Então, dentro dos rituais, o que acontece é isso, é abrir o canal para que as pessoas encontrem dentro de si aquilo que muitas vezes elas estavam buscando fora. É auxiliá-las nisso. Elas vão encontrar? Não sei. Mas o meu papel é só esse. Meu papel é cantar, é falar. E nas mentorias, você perguntou da mentoria, né? Eu dou uma mentoria chamada Voz de Poder, em que eu seguro pela mão. Aí é um processo mais individualizado, né? Seguro a pessoa pela mão e ela fala, tô perdida, tô precisando aqui. Eu sinto que eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, mas estou me sentindo presa. A minha voz está presa, e às vezes não é a voz física, né? É a voz emocional. E eu quero me expressar. Então, na mentoria, a gente trabalha em algumas etapas para ajudar a pessoa nesse processo, né? E eu utilizo, sim, a música, utilizo o oráculo, alguns entendimentos de cabala, de alquimia, faço a análise do nó do norte da pessoa. Então, é um trabalho bem gostoso, assim, bem interessante. Leva quanto tempo, mais ou menos, em média? Em torno de 3 meses, 2 a 3 meses, depende, né? Porque são 6 encontros, mas tem os exercícios também, então de 2 a 3 meses. Você teve algum caso que você teve um mentorado ou mentorada que você falou, nossa, que transformação fantástica, assim, tipo, que te marcou muito? Tive. Não vou dizer o nome, né? Mas tive, sim, um caso de uma pessoa que ela veio com algumas questões, estava meio a vida um pouco bagunçada, assim, apesar de muito bem sucedida, né, financeiramente, tudo, mas estava com medo da espiritualidade. É um caso que eu me lembro, assim, ela estava com medo de trabalhar na espiritualidade porque teve experiências muito ruins, não pela espiritualidade, mas por pessoas que acabaram não colocando ela dentro de um caminho bonito. Então foi desafiador para ela. E aí a gente foi investigar e descobrimos, quer dizer, eu descobri não, ela me contou, né, alguns traumas que ela não tinha contado para ninguém, nem para a família, traumas de infância, traumas graves, e a gente foi trabalhando aqueles traumas e hoje ela é uma sacerdotisa de uma determinada linha muito específica. Então é um caso de uma pessoa que
que agora eu me lembro, assim. Mas tem outros casos também, mas esse eu me recordo com carinho. Porque é uma transformação, é algo que eu falo, aquece o coração, né? Sim. E você traz muito essas questões ligadas à infância, né? De que muitas vezes essa questão porque a gente sabe que você conseguir se comunicar, se posicionar, ser quem você é, vamos colocar assim, é algo muito desafiador ainda nos dias de hoje. Apesar de tantas tecnologias, tantas coisas, as pessoas têm muita dificuldade de ser quem elas são. E a voz é um dos grandes meios, né, dessa expressão, vamos colocar assim. E você acredita que muitas questões vêm da infância? Ah, sim. Muita coisa vem da infância. E até uma determinada idade, a gente já está com tudo que a gente é de verdade. Então, assim, até os 7, 8 anos, a gente é, ponto. Depois é que vão colocando camadas, né? Camadas sociais, educacionais, etc. É claro que se acontecer um trauma antes dessa idade, isso muda, essa configuração muda. Mas, em geral, nessa idade, a criança já está na pureza dela, já configurada para ser o melhor ser humano que ela pode ser. Mas a gente precisa passar pelos desafios da vida para resgatar o que a gente sempre soube. Então, quando eu falo de mim, por exemplo, né, sempre fui artista desde pequenininha, mas não segui como artista a vida inteira. Não, teve um gap aí grandão e tá tudo certo, tá tudo bem, porque faz parte a gente desenvolver outros saberes, outros entendimentos, se afastar inclusive da espiritualidade. Muita gente fala, eu tenho uma fome, uma sede da espiritualidade, mas quando era criancinha, estava lá desenhando na areia, estava lá fazendo as bruxariazinhas dela, já sabia que era, mas esqueceu. A gente esquece. E esse esquecimento faz parte. E aí, quando acontece uma situação, um trauma, etc., claro, ali cria uma marca. É como se congelasse alguma coisa. E eu gosto muito de uma frase que eu costumo usar, que é assim, às vezes a gente responde à oração da nossa criança. Então, muitas vezes, quando você era criança, passou por um processo, você pediu ajuda para Papai do Céu, e quem está respondendo a oração é você mesma, adulta. Quando você se transforma, quando você fala, esse trauma não me pertence mais, eu vou transformar esse trauma em ouro, eu vou transformar esse trauma em amor para que isso ajude outras pessoas, para que a minha história de transformação possa ser exemplo para outras pessoas, né? Então, eu faço essa alquimia, eu estou respondendo à oração da criança que eu fui. Adoro esse entendimento, porque ele é muito real. Porque o tempo, né? A gente vive multidimensionalmente. Então, a gente está tendo essa conversa aqui agora, mas a gente está em várias dimensões. Isso está reverberando multidimensionalmente. Você, em várias vidas suas, está aprendendo. Eu estou aprendendo com você em várias dimensões desta vida e de outras vidas. Então, se isso acontece multidimensionalmente, por que algo que aconteceu na minha infância não pode ser resolvido agora, neste momento? Então, não cabe assim, que pena que eu não fiz tal coisa antes. Que pena que eu não aproveitei aquela oportunidade. O que acontece é agora. Eu aproveito a oportunidade agora. Sempre é tempo. Isso, é isso. Muito bom. E crianças podem, Daniele, de repente uma criança, eu digo uma criança, né? Não ali tão pequena, mas sei lá, 12 anos, 13, um adolescente, que de repente já os pais ou a própria criança sente esse chamado e gostaria, sabe, de ter essa conexão mais... Pode participar? Pode sim. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê tantas... Hoje as crianças, né, que estão aí, estão chegando num patamar de sabedoria, de conhecimento e de comunicação muito diferente. Eu me baseio por mim, de quando a gente era criança. Sim. Você olha e fala, gente, essa pessoinha tá dando nó em pingo d'água. Tipo, umas colocações que você fala, nossa, que sabedoria, né? Eu levei anos para entender. E é muito importante existir caminhos, né? Que possa se criar essa segurança. Exato. E além deles estarem muito mais antenados, eles também estão muito mais vulneráveis, eu acho. É uma percepção minha, muito suscetíveis energeticamente, porque é tanta conexão, é tanta coisa. E aí a gente é muito permeável.
A gente que eu sou dos anos 80, né? A gente que é dos anos 80 é mais casca grossa, assim. Mas essa geração de agora parece que eles estão vindo mais esponjinha. E aí, quanto mais cedo, claro, se for o chamado, se for o Dharma, né, daquela criança e tal, quanto mais cedo se ligar à espiritualidade, melhor, até por uma questão de proteção. Segurança, né? Segurança mesmo. Porque a gente percebe, às vezes, a pessoa vivendo um sofrimento ali que não sabe de onde que vem. Às vezes, aquele sofrimento nem é daquele adolescente, principalmente os adolescentes, né? Estão hiperconectados num nível que a conexão não é só pela internet, a conexão também é energética. E aí, se não tiver uma base, complica. Então... Eu lembro que uma vez eu li, e olha, como a gente estava falando, né? Eu sou da área de tecnologia. E eu li uma frase super simples e que eu falei, cara, eu nunca parei para pensar isso, mas isso é tão real e é tão óbvio. É a geração mais conectada de todos os tempos. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é a geração mais fragilizada. Sim. Porque é esse bombardeio, né? E não está indo na mesma crescente, né? O volume de informações, o volume de conexão frente à estrutura, à segurança. Então, é muito importante. E por esse momento de mundo, né? Porque a gente fala que eles têm muita informação boa, mas também tem muita informação que abala, Exato. que desequilibra, né? Então, o quanto a espiritualidade, você ter na sua casa, com seus filhos, a espiritualidade, né, como um ponto central de apoio e de dar voz para essas crianças, para esses adolescentes que precisam se expressar. E sem e se forçar sentir, a barra, né? sem forçar, exatamente. Porque é pelo exemplo. Exatamente. Né? Você é mãe, você sabe. É verdade. A gente ensina pelo exemplo. Porque quando você se transforma, você vai lá no centro, ou não precisa ir em centro, né? Você tem a sua autotransformação. Uhum. Quem está por perto vai falar assim, gosto do que vejo, quero também. Isso, não adianta forçar, falar, vamos lá comigo, arrastar pela orelha. Até porque eu falo, adolescente, ele vive um momento, às vezes, que ele desconecta, e eu falo por mim mesma, que eu na minha adolescência, eu me desconectei total. Falei, gente, esse negócio aí já tá bom. Desde que eu nasci, eu tô nisso. Agora, não quero. Não e depois, quis. não. Mas eu falo, você plantou a semente. Depois volta, né? Olha, o quanto é importante. Mas faz parte, né? A gente caminha ali e vai dando tudo super certo. Dani, eu queria muito te agradecer esse papo. Assim, voou. Né? É verdade. Voou. Tem muita coisa legal. Te agradecer. Aprendi muito com você e fico também. muito feliz de poder ter trazido tanta informação, entendeu, para as pessoas. A gente estava falando, e não é à toa que a gente colocou Casa de Ensinamento, porque o nosso objetivo é esse, né? É realmente levar conteúdo, porque a gente sabe que espiritualidade sem educação, sem aprendizado, não é só para quem está assistindo, mas é para a gente que está sentado aqui, porque eu falo, cada vez que eu sento aqui, nossa, para mim é uma escola de ver tantos olhares, tantos prismas, sabe? E que tá tudo ali, no final ali, no mesmo ponto. Então, para mim, nossa, eu tenho muita gratidão, de verdade, por você ter se disponibilizado, compartilhado, ensinado a gente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades e que sejam breves. E se você quiser deixar uma mensagem para quem está aqui assistindo, para quem vai assistir, pode deixar. A mensagem que eu deixo é a mensagem do amor, né? Que cada um de nós relembre o que significa entrar no seu próprio quarto, falar ao Pai que está no segredo, que esse Pai que está no segredo vem nos atender. Entrar em contato com Deus, Deusa dentro da gente. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada, Dani. Quem quiser te encontrar, quais são suas redes? Como que fala com você? Eu tenho meu Instagram, que é o Daniele_Garcia. É com L? Um L só. Tá. Um L só. _Garcia. E tem o meu site também, danielegarcia.com.br. Faço um trabalho também para empresas, que eu levo inteligência espiritual para empresas. Então tem também o site espiritualidadenaempresa.com.br. Esses são os canais. Tem o YouTube também, que a gente vai aparecer lá, os nominhos. Onde me mandar a mensaginha, eu leio. Muito obrigada, Dani.
pela oportunidade de hoje. E a gente queria te presentear com o nosso símbolo para você levar e lembrar da gente. Linda. Foi com muito amor e carinho, tá bom? Que também é um dos símbolos de Maria. Também é um dos símbolos da Mãe Divina, o beija-flor. Muito que legal. Muito grata. Obrigada. Maravilhoso. Dani, obrigada. Obrigada a você. Você que ficou assistindo. Se esse conteúdo bateu no seu coração, se você quer compartilhar com alguém que você estava ouvindo e falou, nossa, essa pessoa precisa muito receber, compartilha. Ajuda a gente a levar o conteúdo cada vez mais e mais. Não esquece que a gente está no YouTube, no Instagram, no Spotify. A gente agradece. Até a próxima. Tchau, tchau.